Olá, eu sou Arlindo, essa é a disciplina A Doutrina da Santificação e nessa matéria o que a gente quer é entender um pouco melhor quais são os processos por meio dos quais Deus, através do Espírito Santo, nos leva a nos tornarmos parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, nessa primeira aula, a gente vai tratar de um assunto que é essencial para que possamos entender como a santificação funciona, e esse assunto é o pecado. Veja bem, o que a gente quer é entender não só a necessidade de compreender o poder e a extensão do pecado, mas de como que o entendimento sobre o pecado afeta a nossa abordagem em relação à santificação. Então, explicando assim, por que a gente quer começar com isso? J.C. Ryle diz o seguinte, no seu livro Santidade: a verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz a raiz de todo o cristianismo salvífico. Sem ele, doutrinas como justificação, conversão e santificação serão apenas palavras e nomes que não transmitem qualquer sentido à nossa mente. Então, de acordo com Ryle, a gente precisa entender a extensão do pecado, porque sem um correto conhecimento sobre ele, a gente não vai conseguir compreender o que de fato significa a obra que Deus faz em nossas vidas. Ou seja, se você não entende o problema, dificilmente você vai compreender de modo satisfatório a solução desse problema. A gente costuma ter um conhecimento raso do pecado. E esse conhecimento raso do pecado, que tende ou a minimizar as suas consequências, ou a sua extensão, ou o tamanho do poder que ele exerce sobre as nossas vidas, geralmente vão levar a gente a ter uma compreensão muito fraca da santificação. Ela vai acabar sendo defeituosa pelo fato de que a gente não entende de forma profunda o problema com o qual nós estamos lidando, e o fato de não entender esse problema de forma mais profunda faz com que a gente tente dar soluções para o pecado que não vão ser soluções satisfatórias e principalmente não vão ser soluções bíblicas. Então, também no seu livro Santidade, J.C. Ryle fala que conceitos errôneos sobre a santidade geralmente vêm de ideias distorcidas quanto à corrupção humana. Então, o que a gente quer entender? Primeiro, a gente precisa entender o que é o pecado. Do que se trata isso, esse conceito bíblico, que a gente está tão acostumado a ouvir por aí a respeito dele, mas dificilmente a gente para definir o que de fato ele é. A gente é acostumado a ouvir que tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado, não, isso é de Deus, isso não é de Deus, não, isso é contra a vontade de Deus, isso é uma quebra da lei de Deus, mas a gente precisa definir o material com o qual a gente está trabalhando aqui. Então, vamos para uma definição de pecado, a gente vai dividir ela em duas partes, eu vou comentar sobre cada uma. A primeira parte é que pecado é a vasta enfermidade moral que desde a queda de Adão reside em cada ser humano, militando contra Deus das formas mais variadas, merecendo, portanto, a ira e a condenação da parte de Deus. Então, nessa primeira parte da definição do que é pecado, a gente vê que o pecado é uma enfermidade moral. O que significa ser uma enfermidade moral? Significa que, mais ou menos como uma doença, o pecado ele infectou a humanidade e ele se alastrou no nosso organismo, afetando todas as áreas da nossa vida. Ele reside em nós por causa do pecado de Adão. Então, o pecado ele começa com Adão, mas ele se alastra para todos os seus descendentes, toda a humanidade. Todos nós fomos atingidos por isso que começou lá no Jardim do Éden. E esse pecado, como uma enfermidade, ele não é uma enfermidade física. Então, John Piper ele costuma fazer essa diferença. Ele fala que uma debilidade física e uma debilidade moral são coisas muito diferentes uma da outra. Muita gente vai dizer o seguinte: se o pecado é uma enfermidade, por que Deus nos condena pelo pecado? E é aí que o Piper vai dizer o seguinte, que uma debilidade física, ela é sim uma desculpa para que alguém possa não realizar algo. Então, por exemplo, se você chega para alguém que está numa cadeira de rodas, que
tem a parte inferior do corpo paralisado e fala que essa pessoa deve levantar e que isso é a coisa certa a se fazer, você não pode culpar ela por não levantar porque você está pedindo dela algo que ela não consegue. Mas uma debilidade moral, ela não atua como uma debilidade física. A debilidade moral, ela tem a ver com o fato não de que o indivíduo não consiga fazer aquilo ali porque ele está impossibilitado fisicamente, mas ela tem a ver com o fato de que ele não consegue fazer aquilo ali porque a vontade dele está atrelada àquela ação errada que ele está cometendo. Então, a questão é, quando você diz para um pecador parar de pecar, ele não para de pecar, não é porque ele não consegue resistir ao pecado, mas é porque ele não deseja resistir ao pecado. Ou seja, a debilidade moral implica no fato de que o coração ele está ativamente indo atrás da coisa em si. Ou seja, o pecado ele é uma doença não que ataca o ser humano de fora, mas ele é uma doença a qual o ser humano se entrega voluntariamente de forma constante. E essa doença, essa enfermidade no nosso coração, ela milita contra Deus. De que forma? De formas variadíssimas, desde a sua atitude interior até a própria transgressão da lei em si, que a gente vai olhar daqui a pouco na outra parte dessa definição. Ou seja, o pecado ele tem a ver com transgressão e com rebeldia. E essa transgressão e rebeldia atraem a ira de Deus. Ou seja, cada pecador é merecedor da ira de Deus por conta da sua disposição de ir contra Deus por causa dessa rebelião que reside no seu interior. Então, a outra parte da nossa definição do que é pecado, ela diz que o pecado consiste em uma natureza rebelde contra Deus e na transgressão em si da lei de Deus. Essa transgressão, ela abrange atos, pensamentos, sentimentos, vontades, disposições, imaginações e intenções contrários à vontade e ao caráter de Deus, desde o menor desvio interior ao grau mais elevado de rebelião, seja por comissão ou omissão, seja voluntário ou por ignorância. Então, começando aqui essa definição, ele consiste em uma natureza rebelde e na transgressão da lei de Deus. Então, você tem a natureza, que tem a ver com uma disposição interior de rebeldia contra Deus, e você tem a transgressão em si da lei, que é ou quebrar os mandamentos, no sentido de fazer aquilo que Deus proíbe de fazer, ou deixar de fazer aquilo que Deus ordena que seja feito. Ou seja, isso tem a ver com, ou seja, por comissão ou por omissão. Comissão tem a ver com os pecados que nós cometemos ativamente. Omissão tem a ver com os pecados que consistem no fato da gente não fazer o que a gente deveria fazer. Então, você tem essas duas partes aí. Essa transgressão, como eu disse aqui, ela abrange atos, ou seja, coisas que você ativamente se envolve com o pecado. Mas ela também abrange pensamentos, ou seja, ideias que são contrárias à vontade e ao caráter de Deus. Ela abrange sentimentos, ou seja, disposições dos nossos afetos que não são de acordo com a ordem que Deus deu para a sua criação e para a humanidade. E ela também tem a ver com disposições ou imaginações, ou seja, a nossa inclinação para o mal ou a nossa imaginação do mal como algo que satisfaz o nosso desejo profundo do nosso coração. Tem a ver com intenções e tem a ver com o menor desvio, seja uma coisa muito pequena, uma pequena imaginação, uma pequena disposição, ou seja, um grande grau de rebelião contra Deus. Então, tudo isso daí, seja uma coisa feita voluntariamente, ou seja, de forma consciente, eu sei que isso daqui é contra a lei de Deus, mas eu faço de qualquer jeito porque o meu coração deseja isso. Pode ser assim o pecado, mas o pecado também pode ser por ignorância. Eu não tenho noção da lei de Deus, mas eu sei que a minha natureza, o meu coração, o meu interior me empurra para determinada disposição, ou ação, ou pensamento, ou imaginação, ou inclinação. Então, isso daí é o pecado. O pecado é essa enfermidade moral que reside no nosso interior como uma natureza rebelde contra Deus que nos impele a transgredir a sua lei. Qual que é a extensão do pecado em nós?
Uma coisa que ajuda a gente a entender é o seguinte, que as excelências do homem, ou seja, aquilo que tem de bom na humanidade, porque toda a humanidade foi criada à imagem de Deus. E por ser criada à imagem de Deus, a gente tem várias características boas que vêm do fato de nós termos sido feitos à semelhança do Criador. Então, o fato de sermos a imagem de Deus não implica no fato da gente ser plenamente bom. Assim como o fato da gente ser pecador não implica no fato da gente ser plenamente mal. A questão é que as excelências da humanidade, elas estão de tal forma mescladas e entremeadas com a corrupção do pecado, que o contraste somente põe em destaque a verdade e a extensão da queda. Então, isso também é um conceito que o J.C. Ryle vai desenvolver no seu livro Santidade, que o pecado é uma coisa tão grande dentro de nós que não existe nenhuma coisa na nossa natureza que não tenha sido afetada por ele. A gente pode falar disso da seguinte forma, é como se fosse imagina que a nossa natureza é como um cesto cheio de roupas brancas. A nossa natureza são essas roupas brancas e aí você coloca essas roupas para lavar na máquina. Só que por descuido, alguma peça da cor vermelha é colocada junto com essas roupas brancas. E o que acontece? Se você já teve essa experiência, você sabe muito bem que você vai ganhar um guarda-roupa cheio de roupas rosa. As suas roupas agora vão ter aquele leve tom rosado pelo fato de que aquela pequena peça de roupa vermelha se misturou às roupas brancas e espalhou a sua cor dentro da máquina de lavar. Então, o pecado é como se fosse essa peça de roupa vermelha. Ela não tornou todas as outras roupas vermelhas, mas de alguma forma ela conseguiu manchar todas as outras ali. Então o pecado entra na nossa natureza e ele afeta o todo do nosso ser. Ele afeta por completo a nossa existência como seres humanos. E isso daí vai ter um impacto diferente em cada aspecto da nossa natureza. Eu quero dar uma olhada com vocês aqui, por exemplo, como que o pecado afeta a nossa mente. Ele afeta a mente humana como um todo na sua razão, imaginação e pensamentos. Os maus pensamentos talvez são o tipo mais comum, mais frequente, mais fácil de ser identificado dentro da experiência comum aos seres humanos. Quem nunca se pegou pensando coisas que não gostaria de pensar? Quem nunca se pegou lutando contra pensamentos que você sabe que são prejudiciais para você ou que são ruins em relação a pessoas ao seu redor? Quem nunca se viu naquele exemplo quando dizem assim, imagina se projetasse num telão todas as coisas que você pensa no seu dia a dia, como que as pessoas iam se sentir em relação a você? Quem nunca pensou nessa possibilidade e se sentiu levemente constrangido, ainda que soubesse que isso daí é uma coisa que dificilmente poderia acontecer de verdade? A questão é que os nossos maus pensamentos, eles refletem o impacto do pecado na nossa vida. Eles refletem o fato de que o pecado ele afeta a nossa existência de formas que nós não conseguimos controlar e que nós não conseguimos, às vezes, nem mensurar de forma objetiva a extensão dele na nossa vida. A gente precisa lidar com essa situação entendendo que todo ser humano é sim criado à imagem de Deus, foi distorcida, mas não completamente perdida na queda, mas sabendo que tudo que nós temos como seres humanos, toda a nossa mente, pensamentos, imaginações foram sim afetadas pelo pecado. Uma outra área da nossa vida é a nossa vontade, os nossos desejos. Por exemplo, a partir da queda, o homem se torna um ser rebelde. Isso quer dizer que a sua vontade está voltada contra Deus. Ele se torna resistente àquilo que é a vontade de Deus, mesmo se isso é para o seu próprio benefício. Um exemplo forte para a gente disso é quando você considera os vícios que a humanidade cultiva. É claro que existem os vícios mais aparentes e mais prejudiciais, como, por exemplo, o vício das drogas, ou o vício de álcool, ou o vício no jogo, que a gente sabe que
são coisas que têm potencial para destruir a vida de uma pessoa. Mas o pecado ele também se manifesta, de certa forma, como um vício. Você vê que a luxúria, a lascívia tem destruído a vida de inúmeras pessoas. Você vê que a ganância, a ira, o egoísmo, tantas outras coisas têm tido um impacto negativo na humanidade e quase sempre as pessoas que experimentam esse impacto nas suas vidas e que vivem as suas vidas pautadas nesses vícios, elas sabem que aquilo ali é errado. Elas sabem que aquilo ali faz mal para elas e para as pessoas ao seu redor. Mas mesmo assim ela continua perseguindo aquilo que está destruindo a vida dela e que está destruindo as conexões que ela tem com pessoas próximas ou até com a sua família. Como o pecado afeta as nossas emoções? A partir da queda, as emoções dos seres humanos ficam descontroladas. Elas deixam de ser um instrumento que serve para expressar o coração de Deus, porque para isso que as emoções humanas foram criadas, não só para ser um instrumento na nossa relação com Deus, para que por meio das nossas emoções nós pudéssemos experimentar a glória de Deus, mas também para que elas pudessem ser uma expressão dessa alegria da nossa vida com Ele. Mas a partir da queda, essas emoções elas são viradas de ponta cabeça e elas passam a ser uma espécie de força invisível que dirige o homem para uma distância cada vez maior do Criador. Ou seja, ao invés de nós usarmos nossas emoções como instrumentos para experimentar Deus, para experimentar os relacionamentos humanos e para expressar Deus em meio a esses relacionamentos com a humanidade e com a criação, as emoções passam a ser essa força invisível e descontrolada que dirige a nossa vida e que vai nos levando para lugares que nós não gostaríamos de ir. Esse daí é o poder e o impacto do pecado nas emoções humanas. Assim como a mente, assim como a vontade, as emoções elas têm um tom de rebeldia contra Deus e geralmente elas vão querer nos arrastar para longe dele até que elas sejam, obviamente, assim como os outros aspectos da nossa humanidade, redimidas por meio do processo de santificação. E como que a gente pode entender? Porque a gente está falando muito do pecado em relação à natureza dele em nós, mas a gente não está falando muito do pecado em relação a como essa transgressão afeta e ofende o próprio Deus. E eu acho que uma coisa que ajuda a gente a entender a gravidade do pecado é compreender não a sua prática em si, mas o que foi necessário para que nós fôssemos redimidos dele. O sangue do Filho de Deus é o preço escandaloso que precisou ser pago pela nossa redenção. Então, você consegue imaginar uma coisa no universo que é tão assim, tão pesada, tão difícil, tão grande, tão nefasta, que ela exige o sangue do próprio Filho de Deus para que isso seja lavado e purificado. Então, essa é a extensão, a gravidade da ofensa que o pecado causa no próprio Deus. E, ao mesmo tempo, isso também reflete a glória da graça de Deus em nos redimir do pecado, porque Deus toma sobre si mesmo o ônus da nossa rebeldia através de absorver, por meio do seu Filho, a sua própria ira, se ferindo, seja os ferimentos do Filho que ele sofre por meio da tortura e da morte na cruz, seja o sofrimento do Pai ao ter que castigar o seu próprio Filho, mesmo ele sendo santo e perfeito por causa do nosso pecado. Isso daí demonstra que esse preço altíssimo que foi pago por Deus, ele demonstra para nós o tamanho da ofensa que o pecado causa na divindade. E ele deve trazer impacto para nós, para que nós meditemos em quão grande é o nosso pecado e quão gracioso Deus é, porque isso é um dos instrumentos que Deus nos dá para que o nosso coração seja purificado da maldade do pecado e para que a gente possa progredir na nossa santificação. Como cristãos, nós precisamos batalhar contra o pecado, e essa batalha ela tem praticamente 3 frentes diferentes que a gente precisa se atentar. Uma delas é
a gente tem que lutar contra a nossa própria carne, ou seja, a nossa própria natureza pecaminosa. Mas a gente também tem que lutar contra o diabo, porque o inimigo, ele constantemente quer frustrar os planos de Deus em nossas vidas. Mas além disso, a gente precisa lutar contra o mundo. Por quê? Porque o pecado, além de corromper a nossa natureza, ele corrompe também o sistema ao nosso redor. Veja bem, Deus criou o mundo para que o mundo fosse governado pela humanidade através de um relacionamento de comunhão com Ele. Mas esse reino de Deus na Terra, planejado pelo próprio Deus, ele não foi possível por causa da queda, porque a partir da queda o ser humano se coloca debaixo da escravidão do pecado, e dentro da escravidão do pecado ele é influenciado pelo próprio Satanás. E essa interação entre a natureza caída da humanidade e a ação demoníaca no mundo, ela produz um sistema, que é um sistema em meio ao qual todas as coisas funcionam hoje. Então, quando a gente fala dessa era, desse tempo, antes da vinda do reino de Deus, antes da volta de Jesus, a gente está falando de um tempo que é governado por princípios que são princípios pecaminosos. Ainda que Deus não tenha perdido a sua criação, porque Deus continua soberano sobre todas as coisas, governando sobre tudo, sustentando o mundo e o universo pela sua palavra, esse mundo e essa terra funcionam debaixo de princípios satânicos, demoníacos, dirigidos pelo pecado. E essa corrupção, ela acaba permeando toda a experiência humana. A gente nunca está livre disso. Assim como o pecado, ele manchou todos os aspectos da humanidade, ele também manchou todos os aspectos do mundo no qual nós vivemos. Então não existe nada que não seja afetado pelo pecado. Uma crença errada, porém muito comum entre os cristãos, é que existe uma divisão muito clara entre o que a gente entende como igreja, no sentido visível e institucional, e o que a gente entende como mundo. Num certo sentido, existe uma divisão clara, porque nós somos chamados a exercer o que alguns teólogos vão chamar de disciplina eclesiástica, ou seja, um cristão, alguém que se diz cristão, mas que não vive como cristão, não deve ser admitido em meio à comunhão cristã. Jesus orienta a igreja a respeito disso em Mateus capítulo 18. Mas a questão é que, mesmo se nós excluirmos do nosso meio aqueles que querem se proclamar como cristãos, mas viver uma vida de pecado, ainda assim todos nós somos pecadores. Todos nós temos a natureza corrompida. Ou seja, nada do que nós fazemos é perfeito. Nada do que nós fazemos é livre de falha. Nada do que nós fazemos é livre daquela mancha do pecado que permeia toda a existência humana. Então, o pecado corrompe o mundo no sentido de que todo o sistema desse mundo é corrompido, manchado e imperfeito por causa do pecado, mas a igreja também é assim. Nós somos assim. A gente não pode acreditar que os nossos sistemas eclesiásticos eles são livres de corrupção. A gente precisa entender que nós devemos exercer uma vigilância constante, porque os princípios do mundo eles estão constantemente tentando permear a prática da igreja e a gente nunca deve deixar de desconfiar daquilo que a gente faz e daquilo que a gente pensa. A gente precisa entender que todos nós somos tocados pela corrupção do pecado. Não só o mundo fora das nossas atividades eclesiásticas, mas as nossas próprias atividades são imperfeitas e são recebidas por Deus somente por causa da sua graça e do sangue de Jesus. É importante perceber isso, porque a gente precisa entender que a perfeição ela tem a ver só com a era vindoura. Só quando o nosso corpo for totalmente redimido do pecado por meio da glorificação, aí a gente vai ser livre dessa natureza pecaminosa. Aí a gente vai ser livre da corrupção do pecado. Aí a gente vai ser livre de qualquer natureza de engano que o pecado possa trazer para nós. Mas até lá a gente precisa exercer vigilância. Até lá a gente precisa ter um olhar atento. E até lá a gente precisa ter humildade para admitir que a gente vê as coisas por espelho e que nada nessa era é perfeito e sem pecado. E não importa o quanto seja algo utilizado ou pensado ou vivido
dentro de um ambiente da igreja, tudo é manchado pelo pecado. E a última coisa que eu queria falar tem a ver com a propensão do pecado para nos enganar. Eu devo muito dessa matéria aqui ao autor que eu já citei várias vezes, que é o J.C. Ryle, que escreveu talvez uma das melhores obras em toda a história da igreja sobre a doutrina da santificação, que é o livro Santidade. E nesse livro ele tem um ponto muito importante, onde ele fala assim: a gente precisa entender que o pecado ele é nosso inimigo. E como nosso inimigo, ele não está simplesmente... ele não quer anunciar as suas intenções malignas em relação às nossas vidas. Então, nem sempre ele vai chegar e sussurrar no seu ouvido dizendo: eu sou seu inimigo e eu quero te destruir. Muito pelo contrário. Ele vai usar de situações para dizer para você que ele está interessado no seu bem-estar e naquilo que vai te fazer bem, naquilo que vai te fazer feliz. Foi assim que o próprio Satanás foi usado no Jardim do Éden para levar a humanidade para a queda, e é assim que ele continua usando dessas artimanhas até hoje para poder nos enganar. Então a gente precisa entender que o pecado, talvez uma das maiores características dele, é o engano, e com essa característica do engano a gente precisa entender que a gente tem que se manter vigilante contra ele. A gente precisa entender que o nosso coração pode ser facilmente enganado pelas propostas e pelas promessas do pecado, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber que ele nunca cumpre essas promessas. O pecado ele tem uma grande propaganda, mas ele não entrega o produto que ele se propõe a entregar. Então, a gente precisa se manter sempre atento, vigilante, e principalmente a gente precisa cultivar um coração que fica diante de Deus, que fica na presença de Deus e que está disposto a abrir mão de qualquer coisa para que possa viver uma vida livre dessa corrupção e para que possa ter o seu coração transformado dia a dia por meio do poder do Espírito de Deus. Então essa foi a nossa primeira aula e até a próxima.